A nossa segunda palestra do dia, ela traz o tema Auditoria Preventiva de Condomínios. E estarão aqui para conversar conosco o senhor João Batista Custódio Duarte e o senhor Daniel Cirne Kovalchuk. Ambos são sócios fundadores da Fortus Auditoria, são contadores de formação e especialistas em auditoria condominial. Então, eu gostaria de chamar nesse momento os nossos convidados. Quero lembrar também aos participantes presenciais que deixem o rádio na frequência 2 e mantenham os fones no ouvido para poder ter melhor audição da palestra dos nossos convidados. Bom, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui no primeiro congresso da Sossíndico, um grande evento. A Fortus Audit está muito lisonjeada pela oportunidade de estar conversando aqui hoje, falando sobre auditoria de condomínios, um assunto que tem muita relação com a atividade do síndico, né, da relação com dos condôminos com o síndico, que auxilia muito na transparência, na comunicação, né? Queria dizer que aqui o evento está sendo maravilhoso, uma oportunidade de muita troca de experiência, de novidades do mundo do condomínio. Eu estou surpreendido com as coisas que a gente está vendo aqui, com novidades, coisas novas, tendências do mercado condominial. Então, vamos falar um pouquinho hoje então de condomínios. Falar um pouquinho, vou passar a palavra para o Daniel, para a gente começar a apresentação. Olá, bom dia a todos, obrigado pela participação de todos, estamos muito contentes por estar aqui com vocês, mesmo no modo online, mas estamos muito felizes e esperamos uma boa palestra a todos. A Fortus Audit é uma empresa do Grupo Fortus. O Grupo Fortus está há 16 anos no mercado. A Fortus Audit se especializou na área de condomínios já há 5 anos. Né? Então a gente tem tido muita entrega de valor, muita entrega de serviço, ajudando muito os condomínios nessa questão da transparência, do compliance. Né? Então estamos muito felizes com o crescimento da empresa, mas também com o crescimento da preocupação, da especialização, da profissionalização do mercado de condomínios. Então, o João já falou sobre o Grupo Fortus e nós já exponenciamos para vocês também a Fortus Audit, que é um braço do Grupo Fortus, completamente independente. Assim como os nossos trabalhos de auditoria são independentes, a Fortus Audit é independente ao Grupo Fortus, apesar de fazer parte do Grupo Fortus. Bom, a nossa palestra hoje é sobre auditoria de condomínios, auditoria preventiva em condomínios, como nós, auditores, podemos ajudar síndicos e condôminos ou conselhos. Primeiramente, nós partimos do pressuposto que o condômino ele é leigo frente às demonstrações contábeis e financeiras e demais atividades que ocorrem dentro do condomínio. Sendo assim, se faz necessário contratar uma auditoria externa independente para acompanhar as contas do condomínio. Então, a gente vai explicar de uma forma bem básica para que todos entendam e que nós possamos sempre agregar valor ao síndico, à sindicância, aos conselhos e ao condomínio. Então, o que é auditar? Auditar é o ato de revisar um registro histórico de determinado período, fazer reconferências de saldos, fazer reconciliações, conferir despesas, conferir receitas, efetuar determinados testes de auditoria que são estabelecidos pelas normas brasileiras e internacionais de auditoria, frente
aquilo que é nos exposto. Quem é o auditor? Legalmente é um contador com registro ativo no Conselho Federal de Contabilidade e com desejável registro ativo no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, que nos dá a qualificação técnica necessária para emitir uma opinião qualificada independente. Por que contratar uma auditoria? Primeiro, para obter maior segurança e confiabilidade dos registros contábeis e ou financeiros, em nome do condomínio. Evitar possíveis atos de desconformidades com os aspectos legais vigentes, dirimir eventuais conflitos, advindo de má interpretação dos registros. Aqui que entra a Fortis Audit. Vou falar de novo. A má interpretação dos registros contábeis e financeiros. Nós partimos sempre do pressuposto que síndico, conselho e os condôminos são leigos frente aos números. Por isso a Fortis Audit, na auditoria preventiva, ajuda a dirimir essas possíveis má interpretações dos registros, auxiliando na gestão e também na tomada de decisões junto à sindicância. Eu queria complementar essa questão Acho que hoje também o mercado está se profissionalizando e tem muitos síndicos profissionais, né? E acaba que, com a questão, a Fortis Audit, ela acaba com a auditoria preventiva auxiliando, porque às vezes o síndico profissional, ele também atende vários condomínios, né? Então, às vezes um fornecedor ficou de mandar uma documentação, não mandou, demorou para mandar. Então, a auditoria, ela ajuda também nesse dia a dia para auxiliar o síndico profissional, né? O síndico leigo, ele geralmente tem uma outra atividade profissional e acaba também tendo pouco tempo para estar cuidando do condomínio, então a gente acaba auxiliando eles nessa revisão e passar uma tranquilidade, dar certeza que estão fazendo algo realmente certo, né? Porque às vezes é muito mais desconhecimento. E o síndico profissional, a gente ajudar ele na gestão, para verificar se a documentação apresentada está idônea, né? Porque na correria do dia a dia sempre acaba passando alguma coisa. Exatamente, João. Então, como já foi exposto, prevenir possíveis erros, evitar possíveis atritos entre a sindicância e o condomínio, constatar possíveis atos legais em desconformidade com a convenção e as normas de controles internos do condomínio. Então acaba também dando mais transparência, né? Então, às vezes, como aquilo que a gente não tem, às vezes na correria não tem muito tempo de estar conversando, dialogando, a auditoria passa uma tranquilidade também para o condômino de que tem uma empresa externa verificando que tudo está certo. Então isso também acaba ajudando essa transparência na comunicação e evitando atritos. Isso, uma empresa externa independente. O que o auditor revisa? Ou a auditoria? Documentos impostos do condomínio, tais como balancetes, registros financeiros, extratos bancários, documentação suporte hábil para os registros financeiros. Isso aqui é um ponto que nós vamos bater bastante nessa tecla, que é a documentação suporte hábil. O que é a documentação suporte hábil, o que é considerado uma documentação suporte hábil e o porquê que ela necessita preencher determinados campos e determinadas adequações efetuadas pelos órgãos reguladores para que se tenha uma maior transparência e uma maior clareza perante os dados apresentados. As atas de reunião do Conselho, nós examinamos também para ver se aquilo que foi decidido em Assembleia está sendo proposto, bem como o orçamento, se o orçamento proposto está sendo realizado, sim ou não, e o porquê, as justificativas. A convenção, nós fazemos também testes nas frações ideais condominiais, frente às despesas comuns do condomínio, para ver se o que está sendo cobrado das despesas comuns está sendo realmente proporcional àquilo que cada unidade representa. Essa questão da fração condominial, a gente acaba achando muitas divergências desse ponto, né? Porque às vezes tem condomínios, apartamentos, unidades, né? Que acabam às vezes pagando a mais ou a menos porque houve uma divisão de fração equivocada, né?
Então é uma coisa bem importante. Contrato de prestação de serviços com terceiros. Isso aqui nós vamos abordar também esse tema um pouquinho mais para frente, mas nós fazemos a revisão também. Notas fiscais, cupons, recibos, até mesmo trocas de e-mails, de autorização, enfim, toda a documentação que for disponibilizada para nós. Nós fazemos uma solicitação de documentos e pode o síndico e ou a administradora possuírem ou não esses documentos. Enfim, mas depende tudo da capacidade do condomínio e da administradora de nos fornecer essa documentação. Recolhimentos de tributos retidos em notas e ou recibos. Só um momentinho. Então essa questão da retenção de tributos, né, é muito comum a gente verificar porque se o condomínio não retém os impostos e não faz o pagamento, ele pode ser penalizado depois com multas, né, pela essa não retenção dos impostos. Então é um trabalho que a gente faz com bastante detalhes. Até mesmo para determinadas atividades do MEI, existem algumas retenções e a gente faz essas análises também. Agora nós vamos apresentar alguns exemplos de inconformidades para que vocês possam visualizar melhor. A ausência de documentação suportável para comprovar o registro financeiro. O que é um registro financeiro? O registro financeiro, ele é um ato que está documentado de acordo, ou pode ser impresso ou em meio digital, mas ele tem que ter uma documentação suportável para ele existir. Ou seja, um registro de um pagamento de uma nota fiscal. Essa nota fiscal, ela é válida, sim ou não? Nós temos a competência técnica suficiente para evidenciar se isso está correto, se teve a liquidação bancária subsequente, se teve as retenções necessárias, enfim, todo o contexto em cima da nota, recibo ou cupom fiscal. A ausência de conciliação bancária. Esse aqui é um ponto muito importante também. Nós sempre recomendamos que os condomínios trabalhem com as suas próprias contas bancárias, porque fica muito mais fácil, fica muito mais claro para os condôminos para fazer a conciliação e também para evidenciar as movimentações financeiras. As grandes administradoras, elas trabalham com as famosas contas pool, que são contas dirimidas em várias contas e fica muito mais difícil de acompanhar aquilo que realmente está sendo pago, né, ou recebido. Então, muitas vezes nós temos registros de despesa que não tem comprovante de liquidação bancária subsequente, nós temos muitas entradas também de receitas de acordo, de receitas de venda de leilão e que a gente também faz uma revisão e ver se tem uma conformidade com aquilo que está explicitado nos registros contábeis e financeiros. Essa questão do relatório, de bater, tem lá um documento que diz que entrou na conta 10 mil e no relatório financeiro não apresenta, né? Então essa confirmação de créditos, do pagamento dos condomínios, então a gente verifica um a um para ver se está refletido no relatório. Nós temos recibos com dados de identificação incorretos ou faltante. Hoje em dia, a utilização do recibo ela é cada vez menor. Porém, muitos condomínios ainda utilizam para prestadores de serviços que não possuem uma empresa, que já estão há determinado tempo no condomínio, geralmente pessoas que já vêm acompanhando o condomínio. Porém, nós encontramos muito erros em recibos manuais. Os recibos manuais são um dos nossos calcanhares de Aquiles, porque nós sempre encontramos algum tipo de inconsistência, ou seja, uma ausência de retenção, ou seja, uma discriminação completa dos serviços, ou seja, uma ausência de data, ou seja, uma ausência de assinatura, de nome completo, do que foi feito, enfim. CPF, RG. CPF, os documentos necessários para a identificação de quem emitiu e de quem pagou aquele recibo. Empresas emitindo recibo
de pagamento ao invés de nota fiscal ou cupom fiscal. Isso, por incrível que pareça, ocorre bastante, né? Uma empresa presta um serviço para o condomínio e ao invés de emitir uma nota fiscal no valor de R$20.000, apresenta um recibo. Uma empresa é obrigada, por lei, a emitir nota fiscal acima de determinado valor. Então, nós sempre evidenciamos pequenas despesas e também grandes despesas com ausência de nota fiscal ou até mesmo um recibo. Um recibo ele pode servir para evidenciar uma possibilidade de pagamento, mas o correto é emitir a nota fiscal. A nota fiscal é o documento básico para comprovação do saldo. Até a gente recomenda, porque às vezes o fornecedor fica para mandar essa nota fiscal depois e acaba não mandando. Então a gente sempre orienta, condicionar o pagamento ao recebimento da nota fiscal. Acaba diminuindo muito essa questão do enviar depois, acaba dando o fornecedor depois não localiza a pessoa, já recebeu e depois fica muito mais difícil. Exatamente, João. Adiantamento de gastos sem a devida prestação de contas. Os adiantamentos é outro ponto de controle também que a gente procura sempre tentar ajudar a sindicância ao máximo. Por quê? Porque muitas vezes se coloca um valor de adiantamento na conta pessoal do síndico ou se faz um cartão corporativo em nome do condomínio e a prestação de contas. Qual a periodicidade que essa prestação de contas deve ser efetuada? Porque muitas vezes ficam saldos pendentes durante meses. Nós já encontramos mais de 6, 7 meses um saldo pendente por falta de prestação de contas. E aquele saldo fica ali pendente. Ou seja, o adiantamento ele é feito justamente para que o síndico tenha um poder de decisão maior frente a alguma despesa emergencial, digamos que estourou uma caixa de água, ele tem que ter um dinheiro disponível para fazer um pedido de um fornecedor. E depois, o que acontece com esse ato todo? Ele foi prestado conta, o fornecedor mandou a nota, então a gente está lá também, na correria do dia a dia, a gente entende que o síndico muitas vezes não está ligado muito nisso, né, João? Então a gente auxilia essa parte também. Porque o adiantamento ele é necessário muitas vezes, né? Algo de emergência, tu falou do exemplo da caixa d'água, pode ser um cliente nosso esses dias teve os fios do sistema de segurança furtado e teve que comprar às pressas os fios, contratar um fornecedor, né, que teve que dar um adiantamento. É importante, é necessário às vezes, mas a questão toda é de fechar isso, juntar a documentação, os comprovantes, o quanto antes, porque quanto mais tempo fica para conseguir essa documentação, menor é a chance de conseguir e acaba ficando uma não conformidade, né, para poder prestar contas depois desse recurso, né? Isso, exatamente, João. E outro ponto interessante também aqui é a adulteração de relatórios financeiros. Nós já evidenciamos possibilidade de adulteração de relatório financeiro e informamos a sindicância, porque o que aconteceu? Um de nossos trabalhos demonstraram um saldo X para os condôminos e 2 ou 3 dias depois nós fomos revisar esse saldo e ele era completamente diferente do que tinha sido exposto e aprovado. Então nós levamos isso como ponto de controle e mostramos para a sindicância e aí cabe ao síndico, conselho ou condôminos decidir o que vão fazer com essa informação. A gente só aponta as possíveis inconformidades. Até essa questão a gente sempre, quando a empresa está pensando em contratar uma empresa de auditoria, né, seja de preventiva ou de revisão investigativa, a gente sempre se coloca à disposição para estar na Assembleia, para estar falando quais serão as entregas da auditoria. Né, porque às vezes a pessoa que não está habituada a um serviço de auditoria acaba criando expectativas que às vezes não vão ser realizadas. Né? Então, o serviço de auditoria ele vai dar um relatório, né, e a partir desse relatório o síndico, o condomínio vai tomar as devidas providências, se for o caso. Né? E também a gente sempre se coloca à disposição, quando for entregar o relatório ao final do trabalho, nós também nos colocamos à disposição para ir na Assembleia e apresentar esse relatório para ajudar o síndico nessa parte da comunicação e interpretação do relatório também. Exatamente, João.
Aqui a gente dá um exemplo, a gente pegou alguns exemplos da internet, só para fins de... A gente não pegou documentos nossos, obviamente, dos nossos clientes, mas pegamos exemplos da internet de exemplos de adulteração. Aqui, no caso, foi mexido no número... Foi criado o número 4 ali, as pressas, né? Então isso acaba, são formas que a gente acaba acompanhando né, na verificação da documentação, esses exemplos de adulteração de notas, de recibos, né? Aqui, claro, hoje com a nota fiscal eletrônica implementada, isso acaba minimizando, embora ainda exista bastante nota fiscal impressa ainda em alguns municípios, né? Ali o exemplo é uma nota fiscal que tinha limite de emissão em 2010 e foi emitida em 2011. Né? Então essa nota fiscal estava vencida, não poderia ser utilizada essa nota fiscal. Então é uma verificação que também nós fizemos. Exatamente. Aqui também foi um exemplo de adulteração, ali a nota era de 2012 e foi colocado para 2014, né? Outro exemplo, pode passar? Aqui um exemplo de aumento, né? Tinha 10 refeições e a pessoa colocou embaixo 20 refeições com uma outra letra, com uma outra cor de caneta, né? E aumentando o valor do pedido. E aqui também tem outra não conformidade que foi apresentado apenas um pedido. Deveria ser apresentada uma nota fiscal, né? Aqui outra exemplo de adulteração também, aqui embaixo o final era 7, a pessoa alterou para 8, né? Foi feito na mão ali uma alteração, pode passar, né? Então, só a gente trouxe alguns exemplos para ilustrar né, essa questão das exemplos de não conformidades. Então, agora nós temos a segunda parte das principais inconformidades ou exemplos de inconformidades. Ausência de documentação e registro de atas de condomínio. Nós evidenciamos as atas do condomínio também, nós revisamos as atas, o que foi decidido, quem participou, as assinaturas, se são assinaturas válidas ou não, porque muitas vezes nós vemos umas rubricas ou nós vemos uma assinatura e nós pedimos também e recomendamos sempre que a ata ela é um documento formal, ela tem que ser formalizada ao máximo possível. Quem tiver procuração tem que demonstrar a procuração, tem que ser uma procuração válida. Os condôminos que participarem da Assembleia devem colocar seu nome, CPF, assinatura conforme documento de identidade, tudo para facilitar aquilo que foi decidido na Assembleia. E isso tem que ser muito bem evidenciado, porque qualquer pessoa pode se manifestar contra e impugnar, inclusive a Assembleia, porque não se sabe quem é que estava ali, quem entrou, quem saiu. Muitas vezes as pessoas só vão para participar 10 minutos da Assembleia, assinam qualquer coisa. Então a participação da Assembleia é muito importante pelos condôminos, pelo Conselho e pela sindicância. É um documento muito importante, né? Constatação de prestação de serviços contratados e não prestados efetivamente. Nós damos um exemplo de uma empresa que foi contratada para prestar serviços de portaria, jardinagem e também de manutenção do playground do condomínio. Né? Muitas vezes o contrato firmado junto com a nota fiscal, nós conseguimos, através dos nossos testes de auditoria, evidenciar aquilo que foi feito e o que não foi feito. Se tem um possível superfaturamento numa nota, ou se foi contratado um serviço que jamais existiu, né? Digamos, a manutenção do playground. Nunca se viu, nós fazemos alguns testes junto aos condôminos, nunca se viu uma pessoa entrar naquele playground, não existe o playground. Então, como é que está no contrato de prestação de serviço? Por que não foi feito? São indagações que nós fazemos e levamos à sindicância, e a sindicância decide o que fazer com essas informações colhidas. Então, outro exemplo que tu deu também, né, que a gente evidenciou já, um condomínio que contratou um serviço de marketing, né? Ah, sim. De marketing de valor de 11 mil reais e que não se evidenciou a utilização daquele serviço naquele condomínio, né? Exatamente, e também não faz parte das atividades normais do condomínio. Por que um condomínio ia ter uma despesa de marketing?
Documento fiscal rasurado, nós já evidenciamos para vocês o que acontece na maioria dos casos, já ilustramos. Rateios de despesa em nome de um condomínio para outros condomínios da mesma sindicância ou administradora. Isso nós já pegamos, infelizmente, é um ponto de controle bem forte que nós levamos. E muitas vezes pode ser por falta de desconhecimento ou na pressa do dia a dia, enfim, um síndico quando profissional começa a crescer, começa a ter vários condomínios à sua alçada e para resolver um problema, ele emite uma nota fiscal para um condomínio e rateia em 3, porque os 3 necessitavam de tais materiais, porém, isso está completamente errado e nós já evidenciamos isso numa nota fiscal escrita à mão e aprovado, inclusive. Rateado para o condomínio X, rateado para o condomínio Y e rateado para o condomínio Z. Porém, os condomínios eles não se conversam entre si. Eles são CNPJs diferentes, eles são sociedades diferentes. Então não havia por que fazer o rateio. Isso foi feito, o rateio da nota, nos registros financeiros. Também acontece às vezes que tem condomínios que são, o nome é muito parecido, né? Então acaba às vezes o que acontece pela semelhança do nome, acaba às vezes fazendo um rateio sem querer, na correria, acaba nomes muito similares, né? Exatamente. Agora nós vamos apresentar os principais resultados da auditoria. A emissão de relatório detalhado, circunstanciado, relatório de forma longa, como assim for determinado, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade e auditoria. Apresentação mediante opinião qualificada técnica. Nós, como contadores e auditores com registro no CNAE, nós temos certificação do Conselho Federal de Contabilidade para emitir opinião técnica qualificada acerca de determinado assunto. No caso, as contas do condomínio. Também, às vezes, esse relatório detalhado, né, também no final dele, como é um relatório longo que a gente fala, ele também vem com orientações de melhorias de controle interno, né? Como o condomínio se assemelha muito a obrigações de uma empresa, né? Então é importante ter essa melhoria de alguns controles internos. Então, no final do relatório tem uma série de orientações que podem ajudar o condomínio no seu dia a dia, que a gente verifica como pontos que são frágeis no momento, né? Como bem o João falou, né, o nosso relatório, se bem interpretado pela sindicância, pode servir de ferramenta de apoio à gestão. Por quê? Porque nós não fazemos um relatório para encontrar erros. Nós encontramos possíveis inconformidades e na auditoria preventiva, ao longo dos meses, essas inconformidades vão sendo corrigidas para evitar atritos em possíveis assembleias ou em questionamentos futuros de conselho. Então, o nosso trabalho preventivo atua para ajudar como uma ferramenta de gestão. Dentro dessa ferramenta de gestão, nós fazemos também uma proposição de controles internos, que é muito interessante e que a maioria dos condomínios nós observamos que não tem manuais de procedimentos de controles internos, como fazer cotação, como fazer o orçamento, como cumprir o orçamento, quais são os níveis de alçada de decisão do síndico, quais são os níveis de decisão de alçadas de subsíndico, quem faz o quê, como, por quê. Tudo isso nós evidenciamos e sugerimos melhorias, caso seja bem aceito pela sindicância. Bom, pessoal, a gente está finalizando aqui, mas destacar que com a profissionalização, a gente fica muito feliz com esse crescimento, né? Muitas pessoas estudando, se formando para ser síndico profissional, né? E isso acaba porque hoje o número de condomínios vem aumentando cada vez mais. Somente aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, a gente está falando de 50 mil condomínios, né? Seja condomínios de casas, condomínios horizontais, condomínios verticais. Então, e as somas de volume de dinheiro acabam sendo valores elevados, né? Tem receitas muito elevadas, superiores a muitas empresas, né? Então, às vezes, acaba que quando é um profissional
uma pessoa que não é profissional e tem outras atividades, é uma importante ferramenta para ajudar no dia a dia essa questão de contar com uma auditoria preventiva para dar mais tranquilidade na sua gestão, na transparência e na comunicação. É isso, João. Então, nosso muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos a todos. Nosso novo mundo online. Então, claro que a gente está numa situação normal que a gente podia fazer. A gente alcançaria o nosso telefone, o nosso microfone para a nossa colega poder falar, mas com medidas de protocolo de segurança, hoje, saúde, né? A gente não pode mais compartilhar os equipamentos. Agora deu. Então, desculpem a falha técnica. Gostaria de agradecer a presença, então, aqui dos representantes da Fortus. No momento não tivemos perguntas online, eu estava acompanhando, mas os contatos ficaram e se surgir posteriormente alguma necessidade de esclarecimentos ou mesmo de retomada de algum dos pontos aqui apresentados, qualquer um pode entrar em contato com o escritório da Fortus, tá bem? Muito obrigada a vocês e um bom retorno. Agradecemos. Obrigado. Tchau. Obrigado.